Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos lá para mais uma videoaula falando aqui do Order Flow, nessa série fantástica que nós estamos colocando para você para mudar a tua conceituação básica de trade e para você poder evoluir realmente na construção de conhecimento voltado para o resultado para que você possa tirar dinheiro real do mercado de maneira consistente, tudo bem? Vamos falar agora de algumas ferramentas de Order Flow. Quais ferramentas, quais indicadores que eu recomendo para você construir uma tela de order flow e o porquê, e qual a correlação entre eles, tudo bem? Então, buscando conhecimento em países que já possuem uma vivência cultural com a renda variável, percebemos que o conteúdo didático é mais aprofundado, as plataformas possuem opções analíticas mais modernas para auxiliar as pessoas físicas a verificarem a manipulação do mercado feita pelos HFTs, né? Aquilo que eu já comentei nas aulas passadas, né? A cultura trade ela já é arraigada há muito tempo aí fora e existem plataformas modernas que com base no order flow, que é aquilo que funciona, é como os grandes players, é como as pessoas físicas, aliás, tradam hoje o mercado na busca da manipulação feita pelos grandes players, tudo bem? E quais ferramentas são essas e qual o objetivo de cada ferramenta, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo do NinjaTrader, mas basicamente aqui você tem todas as ferramentas de order flow que você precisa. Vamos fazer um leve insight em cima de cada uma delas aqui, tudo bem? Bom, aqui nós temos o nosso famoso, nosso conhecido Footprint Charts. Deixa eu pegar outra cor aqui, eu não gostei dessa cor. Tá? O nosso famoso Footprint Charts, né? O Footprint Charts ele é uma ferramenta que traz para você uma compilação visual do próprio Times in Trades. Ele vai montando para você através de regras de coloração e de propriedades de balanceamento e desbalanceamento escolhidas pelo usuário, dependendo de cada ativo, tá? A compilação visual do Times in Trades, do bid e do ask, todas as agressões de compra. Então o Footprint Chart ele mensura para você só as agressões, as ordens de agressão, tudo bem? Ele não mistura a ordem passiva para você, as ordens penduradas. Então é uma maneira de você verificar como que está se dando a agressão do mercado. E se esta agressão está promovendo deslocamento de preço, porque o Footprint Chart nada mais é do que o próprio gráfico colocando com as ordens de compra e de venda. Às vezes você vai ver grandes agressões de compra e o preço não vai deslocar, você vai ter um pequeno doji, e às vezes você vai ter uma barra com pouca agressão de venda, por exemplo, e o preço vai ter um grande deslocamento, vai cair. Né? E você consegue ver todas as agressões de compra e de venda de forma visual no próprio Footprint Charts, tudo bem? Então é uma ferramenta fantástica que ele facilita a interpretação, tá, da agressão, tá, do times in trades, daquela fita louca que fica passando em velocidade acelerada às vezes que você não entende. Então, se você quer uma ferramenta moderna que te traga uma série de respostas, o Footprint Chart ele te traz, tá bom? Eu tenho séries, eu tenho aqui no mini curso, um curso exclusivo, eu tenho mais de 10 aulas de Footprint Charts. Tá? E eu não tenho como ensinar nessas séries para você, mas já está feito, esses vídeos já estão feitos. Dá uma olhadinha lá nos vídeos de Footprint Charts, é muito legal, tá? E daí ele traz uma série de informações aqui para você. Então é uma forma de visualização moderna do próprio Times in Trades. Ele te mostra de maneira muito visual, conforme a sua calibragem, o imbalance. O imbalance é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda. Isso é muito legal. Ele te traz o delta análise, que é o resultado líquido da diferença do total de agressões de compra e o total de agressões de venda dentro de cada candle. Se você tem, por exemplo, o que é o volume, você já sabe, já falei para vocês em outras aulas. Né? Se você não sabe o que é o volume, não é a hora de você fazer esse mini curso. Tudo bem, você está no mini curso errado, siga lá o roteiro de análise que eu passei para você. Esse é um curso já voltado para quem já domina análise técnica clássica, para quem já domina o volume como um todo e está buscando um trade system voltado para o resultado com base também em ferramentas modernas. Agora, se você não sabe o volume, se você tem uma série de dúvidas sobre liquidez, bom, este mini curso não é para você ainda. Ok?
Ok. Então, ele te passa informações do delta como um todo, né? O que que é o delta? É a diferença líquida de agressões de compra e de venda. Por exemplo, se você tem 100 de agressões de compra e 50 de agressões de venda, o volume total é de 150 contratos, certo? Mas o delta é 50, mais 50 comprador, que é o resultado da diferença entre o total de agressão de compra e de venda, tá? E o delta, ele te traz informações importantes. E o footprint, ele te mostra o delta, te mostra o imbalance, te mostra o volume. O footprint, ele mostra para você características como absorção, como exaustão, leilões inacabados, padrões de reversão, uma série de coisas. É uma das melhores ferramentas para se fazer o order flow atualmente no mercado, Footprint Chart, tudo bem? É obrigatório praticamente, tá? Outro indicador legal que mensura a agressão, tá? Mas ele mensura a agressão com uma pegada de volume. Vamos falar só da agressão primeiro, calma aí. Vamos falar só da agressão. Então, o footprint te ajuda muito a mensurar a parte da agressão. Outro indicador muito legal que ajuda a mensurar a agressão é o próprio cumulativo delta, o próprio cumulativo delta. E eu tenho também aqui na série de Order Flow uma aula com 3 aulas completas, é só você procurar aqui, sobre cumulativo delta, explicando tudo. Tudo, não existe nada parecido aqui no Brasil que explique de maneira tão detalhada esse indicador cumulativo delta, né? O cumulativo delta, a vantagem dele é que ele coloca as barras de agressão de maneira escalonada, passando para você o sentimento do mercado. Você consegue perceber se tem mais gente comprando ou vendendo. Perceba aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, isso aqui são as barras de delta, tá? É como se fosse cada candle um resultado líquido de agressão de compra e de venda. O que está acontecendo com o delta aqui? Ele está subindo. Então o sentimento do mercado é mais comprador. Tem mais gente comprando do que vendendo. Quer dizer que o mercado vai subir? A grosso modo, sim. Mas existem situações de divergência que eu não vou comentar com você aqui. Mas outra maneira facilitadora de você interpretar aquela fita louca, aquele times in trades, é o próprio cumulativo delta, que te passa o sentimento do mercado. E ele te mostra se tem mais gente comprando ou vendendo em determinado momento. É muito legal esse indicador, te ajuda demais na tomada de decisão, né? O delta, né, ele é uma informação preciosa que geralmente quem faz o tempo ida de maneira clássica não consegue mensurar delta. Não consegue mensurar delta. Ele vê a agressão bruta, ele vê a agressão total compradora, vê a agressão total vendedora, mas não consegue mensurar delta por nível de preço. E o cumulativo delta e esses indicadores aqui, eles te trazem o delta. É importante isso, é uma informação resumida, já mastigada, da diferença entre as total de agressões de compra e de venda e o nível de preço. Ele já te dá o resultado, é isso que você quer ver. Ele já te dá o próprio desbalanceamento dentro de cada candle. É isso que você quer ver. Então, o cumulativo delta, ele é praticamente obrigatório também para você ter no sistema de order flow, tudo bem? Legal. Agora, nós vamos falar de renovações de ordem de maneira passiva. Vamos falar de ordens passivas, né? Um indicador que eu acho muito legal de você ter é o próprio Bookmap, né? O Bookmap e também o Superdom. O Superdom eu já comentei com você na aula passada. O Superdom você vê as ordens de maneira, o book na profundidade, né? O book na profundidade. E você, o book na profundidade, você consegue, deixa eu trazer ele aqui para você. Pronto, trouxe aqui aquele slide, você sabe. O Superdom você vê, né, a liquidez do book na profundidade. Você consegue perceber aonde estão as escoras de liquidez, aonde tem mais lote, aonde o player está colocando lote, onde tem intenção de compra e de venda. Então o Superdom, né, onde você vê o book de profundidade, é uma ferramenta fantástica, né? E é praticamente obrigatório você usar essa ferramenta, tanto para o envio de ordens de maneira rápida, acelerada, bem como para você perceber a liquidez do book de ofertas. Outra ferramenta que eu acho muito legal, que nesse caso tem aqui no Brasil da Nelogica, tá? Que é o Bookmap. Só que o Bookmap da Nelogica para agressão não funciona muito bem, ele é meio zoado, mas ele te traz a informação que você precisa em termos de renovação de lote de maneira passiva. Tá? Você consegue ver, ó, as escoras de liquidez aqui, onde o player coloca a liquidez, né? Então você tem essa mesma interpretação aqui no próprio Superdom e você pode, de maneira visual, você pode ver também aqui dentro desse mapa de calor. Oliver, mas se eu estou vendo essa informação aqui,
Se eu estou vendo essa informação aqui, por que eu preciso ver essa informação aqui? Porque o Bookmap ele tem uma vantagem de trazer essa informação numa escala temporal maior. Se a ordem de venda está aqui agora, por exemplo, né, o vendedor chega aqui, eles cancelam essa ordem, e daí você perde essa informação. A sua mente não decora que na região do 103, 360 tinha uma grande liquidez e foi tirado, que o robô está trabalhando nesta região. Agora, com o Bookmap, através destas barras aqui, que elas se prolongam durante o tempo, você vê o tempo que essa ordem está pendurada aqui, e você vê se ele fica cancelando, tirando ordem, através do mapa de calor. Né? Você consegue ver, através desta região, ó, em que ele coloca e tira ordem o tempo todo. E a gente sabe que são regiões de manipulação do mercado. Você consegue validar, por exemplo, se uma ordem ela tem a real intenção de ser, pode ser verdadeira ou não. Como assim, Oliver? Porque a gente sabe, eu mostrei para vocês na sequência de aula, que eles cancelam essa ordem aqui. Agora, se essa ordem tiver muito tempo aqui pendurada, se ela tiver muito tempo esperando aqui, quanto mais tempo essa ordem tem um determinado nível de preço, maior a possibilidade de ela ser real, né? Porque o player tá querendo realmente comprar e vender naquele nível de preço. Nem todas as ordens são falaciosas, é claro que não, mas elas são manipuladas. E aonde você vê essa manipulação? Aonde você vê o robô colocando e tirando ordem de maneira escalonada? Aí que entra essa outra ferramenta que eu acho importante, que é o Volume at Market, também da Nelogica, do Profit Chart, que ele traz para você o histórico de renovações de ordem de maneira passiva, de maneira escalonada. Toda vez que o robô coloca uma ordem e tira ou não, ele vai somando, ele vai somando, ele vai somando, ele vai somando, ele vai somando. E aí o que acontece? Você tem por nível de preço as zonas de interesse de renovação de ordem de maneira passiva. A defesa através do fornecimento de liquidez, tanto da ponta vendedora quanto da ponta compradora. Essa ferramenta é muito legal e te dá um insight muito legal para você fazer aquela mensuração entre agressões de compra e venda no desbalanceamento e o fornecimento de liquidez, verificando a relação esforço versus resultado. Esforço versus resultado. Tudo bem? Legal. Vamos voltar lá para o nosso slide. Outra ferramenta legal para você mensurar também, e que é pouco conhecida, pouco estudada e pouco entendida pelos brasileiros no modo geral, porque é uma ferramenta moderna aqui no Brasil, é o Trade Detector, que também tem, né, também tem no Profit Chart, entre outras plataformas, tá? Que você vê, o pessoal fala, o Trade Detector mostra só as boletadas, e daí você vê onde tem as grandes agressões de compra e de venda. Mas na verdade, gente, na verdade, não é esta interpretação que isso te traz. Quando você vê uma grande boletada aqui, você está pensando num grande volume, num grande comprometimento. Tá? E daí, quando você vê uma sequência de grandes boletadas, um aglomerado, uma concentração de grandes dots, eles chamam isso aqui de dots, tá? Aqui, ó, tracks trade based on buy and sell activity, né? Display based on trade size accumulation. Então, quando você vê, por exemplo, uma acumulação dessa aqui, perceba, quando você vê uma acumulação de ordens dessa aqui, ó, deixa eu pegar outra ferramenta para você ficar melhor, para você entender melhor. Quando você vê um aglomerado de acumulações de grandes ordens nesta região, quer dizer que o player está possivelmente montando uma posição, tá? Possivelmente. E daí perceba as cores desses dots. A maioria foram agressões grandes, volumes grandes de ordens de compra. E daí quando o trade, o mercado tende a voltar para esta região aonde houve aconteceram esse grande volume, esse grande comprometimento, essa região ela se torna um nível de suporte e resistência. E daí o que acontece geralmente com o preço? O preço tende a trabalhar nesta região. Tá? Então, esses dots de agressão mostram os grandes volumes na região. E quando há uma concentração, uma aglomeração muito grande, você tem possíveis níveis de suporte e resistência. E no pullback do preço, do retorno do preço nessas regiões, isso facilita a sua tomada de decisão. Isso valida os seus níveis de suporte e resistência. Tudo bem? Então, é para isso que serve o Trade Detector. Ok? É uma ferramenta que te mostra a agressão, mas a concentração dos dots de agressão significa volume, concentração, aglomeração de volume na região. E a gente sabe que isso significa possível montagem de posição e defesa de região, nível de suporte e resistência. Isso é importante, ok? Ok. Outro indicador que é bacana, e esse aqui eu vou esmiuçar um pouco mais, é o Volume Profile, é o volume, os indicadores de volume como um todo. Tanto o volume financeiro,
como o volume na escala vertical, tanto no volume financeiro na escala vertical, como o volume na escala horizontal. Vamos lá, vamos fazer uma abordagem disso aqui mais a miúde. Então, você tem que saber mensurar o volume de duas maneiras, tanto na escala vertical, tá? Que nós chamamos, que esta ferramenta que você está vendo aqui, que é negligenciada por muitos traders, que é o volume financeiro, tá? Tanto na escala vertical, que é o volume por nível de preço, como se dá a distribuição do volume por nível de preço, tanto numa escala candle a candle, ou numa escala majoritária, escalas temporais diferentes, para você saber como é que está sendo feita a montagem e desmontagem de posição. Saiba que regiões, do modo geral, de grande volume, regiões de grande volume na escala horizontal, são regiões de montagem de posição, são níveis importantes de suporte e resistência, como um todo, tá? E toda vez que você vê um volume grande, discrepante dentro do candle, o volume financeiro, o volume na vertical, são momentos de tomada de decisão, são momentos em que é onde existe grande probabilidade de trade location. Esse volume pode significar start de movimento e esse volume pode significar absorção ou final de movimento. Grandes volumes e demonstram para você pontos de interesse e tomada de decisão. Falando agora do VSA, Volume Spread Analysis. Então, uma ferramenta obrigatória para qualquer trader é o volume financeiro. Eu tenho esse volume financeiro aqui, você pode ver, e aqui também, ó, volume financeiro. Ok? Legal. Aí, outra maneira, então, isso no volume na vertical, BSA, o Volume Spread Analysis, é obrigatório. Eu vejo como obrigatório. Tá? Outra maneira de você mensurar o volume é o VAP, Volume at Price, o volume por nível de preço. A galera do Tape Reader mensura desta maneira, ok? Nós do Order Flow, deixa eu mudar a tela aqui, pegar uma tela inteira para você, mensuramos aqui, ó, através dentro do próprio candle, através do Footprint Charts. O Footprint Charts tem várias maneiras de plotagem. Esta maneira que você está vendo é uma forma de plotagem do Footprint Charts com base no profile, no volume profile, com volume por nível de preço. E dependendo da formatação desse profile, aonde se dá a distribuição do volume, aonde se dá os nós de alto volume, você tem possíveis níveis de suporte e resistência, tanto numa visão mais intraday dentro dos candles, como numa visão maior, digamos assim, durante todo o dia, né? Então você percebe que os nós de alto volume são níveis importantes de suporte e resistência como um todo. Perceba como o preço ele trabalha nos nós de alto volume como um todo, tanto para baixo como para cima. Basta você perceber essa informação. Tá? Então, o volume ele é obrigatório. E ferramentas como? Vamos voltar agora lá na nossa apresentação. Ferramentas como o volume financeiro na vertical e o volume profile e de várias escalas diferentes são obrigatórios para que você possa fazer o order flow, porque essas ferramentas vão te dar os pontos de trade location, os pontos de briga, e através de ferramentas como o Footprint Charts, tá? Você vai buscar gatilhos de entrada, tudo bem? Gatilhos de entrada. A galera aí fora usa muito também, a galera não gosta de usar muito média móvel. Média móvel não significa muita coisa para o order flow. Claro, a gente sabe que as médias te dão um direcionamento da tendência, dá para você trabalhar com aceleração, desaceleração de movimento, né? E, enfim, as médias elas têm toda uma conceituação clássica, são os indicadores mais difundidos no mundo. Mas para quem trabalha o order flow, trabalha muito com uma média móvel chamada VWAP e seus desvios de VWAP. Tá? Então, pro Profit Chart, pro dólar, existe um indicador parecido que não é igual a esse, tá? Que é o VWAP Bands. VWAP Bands. E para outras plataformas deve ter algumas coisas parecidas. Eles trabalham com a VWAP e o desvio padrão da VWAP. Tá ok? Então basta aí você estar calibrando, tá? A VWAP é um indicador muito utilizado para a galera que faz o fluxo de ordens, que faz o order flow também. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de tela de order flow da plataforma Atas. A plataforma Atas é uma das plataformas especializadas em fluxo de ordem. Nós temos outras. Nós temos, que nem eu te mostrei, o plugin do NinjaTrader. Nós temos o Sierra Chart. Nós temos o Market Delta. Nós temos aqui a própria Atas. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui as outras plataformas.
Não, vou mostrar isso aqui para você por enquanto, tá? E daí você tem aqui algumas telas voltadas para Order Flow. O que que nós temos? Ah, outro indicador que faltou falar, que é legal, que muita gente está usando para o Order Flow também, é um indicador chamado Speed Tick, que mostra a velocidade da entrada das ordens no mercado. Eles compilam a velocidade com que o robô envia ordens no mercado. Toda vez que nós verificamos o aumento excessivo da velocidade, nós temos aí o possível start de movimento ou o possível final de movimento, né? Então, toda vez que a velocidade ela sobe, nós temos os push-ups, push-downs de mercado ou os finais de movimento. Tá? Você vê o pico de velocidade, depois a velocidade começa a cair, é o final de movimento. Né? O pico de velocidade é o start de movimento, que é a entrada de fluxo real no direcional, e quando a velocidade cai, é que acabou de entrar o fluxo, ele parou de entrar e o movimento ele tende a frear. Tá? Então, o speed tick no MetaTrader chama-se average speed. No MetaTrader tem, MetaTrader 5 tem, chama-se Average Speed. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha também nesse canal, eu estou dando os créditos agora dessa videoaula aqui para o canal do Especulação é um nome difícil, né? Do Eric James, tá? Especulatio Order Flow, alguma coisa assim, com Corplato. É um nome bem difícil, é um canal espanhol, tá? Essas imagens eu tirei deste canal, tá? E daí, inclusive, para quem sabe espanhol, saiba que o conteúdo de Order Flow em espanhol, ele é um show. Ele dá de 10-0 no conteúdo do Brasil até agora, porque agora eu estou entrando na jogada, eu estou trazendo esses conteúdos para o canal do YouTube e aqui para a sala educacional, e a gente vai destrinchar tudo isso com vocês, tudo bem? E daí você vê uma tela moderna, né, de fluxo de ordens, né? O que que nós temos nessas telas aqui no modo geral? Vamos fazer uma breve avaliação muito simplista com você aqui. Nós temos aqui o delta, nós temos aqui volume e saldo delta de forma numérica, ok? Nós temos aqui o nosso o volume profile, né, que é o VAP, o volume at price para uma escala horizontal. E daí, quando o volume profile, você tira informações importantes, né, como, por exemplo, a Valuate Low, Valuate High e a POC, né, a POC, que é o Point of Control, né, que é essa linha amarela que você está vendo aqui. Você vê que aqui ele marcou aqui esta região aqui de vermelho, foi um grande nó de grande volume nesse candle, e daí quando o preço faz o padrão de rompimento, ele vem testar esta região, ele rompe, aí ele testa e defende justamente na POC, né, na POC deste candle aqui que ele marcou e vai. Então os nós de alto volume servem níveis de suporte e resistência, tudo bem? Você tem aqui os profiles de maneira segmentada, setorizada, não sei se você consegue ver na sua casa, vários volumes profiles em vários setores diferentes para identificar POCs e nós de alto e baixo volume. Você tem aqui, ó, nesse caso aqui, no Brasil ele chama isso aqui Trade Detector, essa aglomeração aqui de grande volume, transformando essa região com possível nível de suporte e resistência. Tanto é verdade que depois disso o preço não conseguiu mais cair. Perceba aqui, ó, nesse movimento, o preço não conseguiu mais romper esta região e subiu. Esta região virou um grandiosíssimo nível de suporte, porque houve uma aglomeração de lote aqui, de volume de boletadas, ok? E daí, então você começa a perceber que você consegue validar níveis de suporte e resistência com mais facilidade. Desse outro lado da tela aqui, você tem o book visual, né, que é o book map, aí ele fica um pouquinho mais poluído sim, mas tem gente que gosta, onde você vê as renovações de ordem de maneira passiva, você vê os paredões de liquidez, os paredões de score aqui, ó, e se o preço começa a consumir esses paredões de score ou não, tudo bem? Uma outra forma visual. Você consegue ver ferramentas modernas como Footprint Charts, os imbalances, o desbalanceamento entre oferta e demanda de maneira muito clara, né? Quando o preço tende para um lado, pende para o outro, e quando isso promove o real deslocamento de preço, os imbalances de compra, imbalance de venda, que é o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, ok? Aí você vem para essa tela aqui do lado, ó, você vê completinho, ó, você vê o Times e Trades, para ver, como eu ensinei para vocês, as boletadas, para ver a entrada de fluxo real, a velocidade com que ele passa, o tamanho dessas ordens. Você tem aqui no Brasil, nós chamamos isso de Superdom, onde você tem aqui a coluna dos vendedores, a coluna dos compradores. Você tem aqui o book visual, né, o book visual dentro
do gráfico. Isso aqui é um indicador que você pode colocar também na Nelogica, chama-se book visual. Você coloca em você, para você na sequência da aula, você coloca o próprio, esta informação que você está vendo aqui, essa ele até classificou, né? Esta mesma informação que você está vendo aqui, esta mesma informação que você está vendo aqui, só que dentro do gráfico, né? É o book visual, e daí você tem aqui tudo o que você precisa, ó. Você tem o book visual, você tem os colchões de liquidez, ele chama isso aqui de colchões de liquidez, que é o bookmap, você tem as agressões históricas compiladas nessa ferramenta chamada Footprint Chart, com embaixo esses compradores e vendedores, você tem aqui o volume profile, né, mostrando os nós de alto e baixo volume do diário, você tem tudo, que você tem o delta aqui, a diferença de delta, numa tela dessa você tem tudo o que você precisa para poder fazer fluxo de ordens. Essa é uma tela de order flow. Essa é uma tela de order flow. Ok, meus amigos, minhas amigas traders. Agora, se você quiser aprender mais, tem conteúdos separados aqui no mini curso. Dou por encerrado essa série de order flow aqui no nosso canal. Foram 6 vídeos mostrando para vocês um novo Trade System, uma nova possibilidade. Já dizendo para vocês que eu estou me organizando para fazer um curso presencial de order flow. Eu não vou gravar um curso disso, né? Eu não faço mais aulas gravadas. Cursos gravados, cursos que eu tinha que gravar, eu já gravei. Vou lançar só um curso de tape reading ano que vem, né, e uma mentoria que eu estou disponibilizando também para a comunidade em forma de curso. E depois não vou gravar mais cursos, até porque pela pirataria não vale a pena e não vale a pena ficar gravando curso mais, né? Agora as aulas vão ser todas presenciais em turmas fechadas e você vai estar sabendo dessas informações em breve aqui na Sala EAD, no nosso canal do YouTube também. Estudem, espero que esse conteúdo possa ter te agregado de alguma forma. Sucesso, grande abraço e até a próxima aula.